Valeu, Isis. Para Isis já sextou, mas para a gente ainda não. Ainda tem um Jornal da Cidade todo pela frente, com muita notícia, muita informação para você na noite desta sexta-feira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a você que estava aí com Cidade Alerta, mas vai continuar sexta-feira muito bem informado. Vamos terminar a semana assim. Olha, o médico e a companheira dele foram presos hoje na estrada de Itapipoca, litoral oeste do Ceará, em um carro importado. Um veículo que havia sido roubado em Pernambuco, Teamorel. Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Pois é, esse veículo havia sido roubado no estado de Pernambuco e estava circulando aqui pelo Ceará. Tem uma série de irregularidades nessa história, porque essa mulher de apenas 25 anos estava dirigindo esse veículo marca Land Rover sem CNH, sem carteira nacional de habilitação. Eles foram parados pela Polícia Rodoviária Federal e a PRF constatou que o veículo tinha marcas de que o chassi havia sido adulterado. O médico de 31 anos, que também não teve o nome revelado, disse que o carro era dele e, a partir daí, esse casal teve que ser detido por receptação de veículo. Quer dizer, mesmo que ele tenha tido apenas a intenção de comprar o veículo por um valor mais barato, o fato dele não ter checado esse carro, principalmente a procedência desse veículo, fez com que ele fosse aí parado por receptação na estrada cearense. Obrigada, Té, pelas informações. Assista agora aos destaques desta edição do Jornal da Cidade. Ministério Público escala comissão para investigar assassinato cometido por promotor em Fortaleza. A onda de insegurança num dos bairros mais tradicionais da capital, o Benfica. Ciclista morre ao bater em porta de carro no norte do estado. Casos de varíola dos macacos chegam a 29 no Ceará. E Fortaleza já tem transmissão comunitária da doença. A situação da Santa Casa, que corre o risco de fechar as portas por falta de verba. E ainda a condenação do homem que estuprou e matou uma idosa de 99 anos em Ipu, no ano passado. O Jornal da Cidade desta sexta-feira já está no ar. Uma mulher foi presa em flagrante após matar o próprio companheiro a facadas em um bar da cidade de Acaraú, no norte do estado. Nas imagens feitas logo após a captura, Andresa Micaele dos Santos, de 27 anos, aparece algemada, entrando nessa viatura e chorando. Pessoas que presenciaram o crime disseram que o casal discutiu após ela tentar intervir em uma briga entre a vítima e a mãe dele. Andresa pegou a faca e atingiu o pescoço do homem que também tinha 27 anos e era gerente desse estabelecimento. Ele morreu no local. E um ciclista morreu após bater na porta de um carro na cidade de Morrinhos, no norte do estado. Carlos Henrique Costa, o vídeo desse acidente é inacreditável, porque pelo impacto, que ficou longe de ser forte, seria possível imaginar que esse senhor sofreria algo? Boa noite para você. Tudo bem, Alexandre? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Mas inacreditável ainda é a forma como ele morreu, né? Esse homem de pouco mais de quase 70 anos, ele estava andando de bicicleta, o seu João do Rosário estava andando de bicicleta lá no centro de Morrinhos, a 200 quilômetros de Fortaleza, quando uma motorista abriu a porta do carro, o atingiu e ele caiu da bicicleta. Segundo a Polícia Militar, seu João do Rosário foi socorrido, levado ao hospital, medicado e depois foi para casa. O certo é que horas depois ele sentiu fortes dores e morreu em casa. A polícia investiga o caso para saber realmente qual foi a causa da morte e também a gente deve ter algo de alguma resposta sobre isso quando sair o laudo cadavérico. O que se fica, o questionamento é por que ele foi liberado, né? Se realmente ele não estava bem. Foi liberado, chegou em casa, sentiu dores e veio a falecer. Claro que a gente acompanha esse caso e durante a nossa programação, obviamente, a gente traz mais detalhes. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carlos. E olha, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza pode fechar as portas a qualquer momento porque está sem verba para manter os atendimentos. São cerca de 5.000 atendimentos por mês, o que ajuda bastante a desafogar o sistema de saúde da capital. A mãe da Luísa foi diagnosticada com câncer no intestino e todo o tratamento dela é oferecido pela Santa Casa de Fortaleza. Minha mãe, ela fez uma cirurgia de câncer de intestino aqui na Santa Casa, né? Aí agora ela está fazendo as quimioterapia.
Vocês vêm toda semana aqui? Toda semana, toda quarta-feira. Ela faz a quimioterapia toda quarta-feira aqui. Mas a instituição filantrópica pode ser fechada a qualquer momento por falta de recursos, de acordo com o provedor Luiz Marques. Segundo ele, as doações diminuíram e a tabela do Sistema Único de Saúde não é atualizada há 15 anos. Ou seja, os pagamentos atuais não acompanham a inflação. Com o regime inflacionário que o país vive, é humanamente impossível você manter qualquer organização com um recebimento há 15 anos que não é reajustado a preço de hoje. Então a Santa Casa tem um déficit mensal da ordem de R$ 2 milhões. A gente tem que buscar, através de doações, através de convênios com o governo do estado, para cobrir, mas isso não ocorre. A Secretaria de Saúde de Fortaleza reconhece que o fechamento da unidade seria uma perda para a população. Hoje, qualquer equipamento de saúde que feche, ele tem um impacto, né, na assistência como um todo. Nós não gostaríamos que nenhum equipamento hoje que existe na cidade fosse fechado. Conveniada à Prefeitura, a Santa Casa recebe pacientes regulados. Mas, segundo o provedor, não houve esse repasse no período da pandemia. A própria prefeitura é quem regulava os pacientes, ela não mandou os pacientes. Eu não tenho hoje emergência aqui, então eu só posso fazer qualquer coisa quando a prefeitura me manda o paciente. Já a prefeitura afirma que seguiu a legislação da época. Agora deve pagar a dívida. Em 2020 teve uma lei federal que orientou que fosse pago contratualizado. E realmente em 2020 nós recebemos recurso federal e pagamos a todos os prestadores, mesmo que eles não tinham executado, mas que estavam previstos em contrato. Em 2021, essa lei ela veio um pouco diferente, dizendo que nós não deveríamos considerar metas, né? Então a gente realmente pagou conforme a proporcionalidade do executado. E agora, esse ano, a lei 14.400, ela vem dizendo que desde março de 2020 a junho de 2022, o município deve pagar por tudo que está previsto no contrato, mesmo o que não foi executado. E nós estamos levantando esse quantitativo e estamos junto com o gabinete do prefeito. O prefeito está muito sensível e a Secretaria de Governo para que a gente possa negociar parte esse pagamento, que é um pagamento, reforçando aqui, por serviços não prestados. Em média, são 5.000 consultas e exames realizados aqui na Santa Casa de Fortaleza por mês. São 75% dos pacientes da capital e os outros 25% do interior do estado. São pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde ou consulta popular, que precisam da instituição em pleno funcionamento. O atendimento dela é todo aqui. Aí para nós, não sei nem como é que vai ser, não. Cadê desamparada? Porque foi aqui que nós encontrou o amparo, né? Chegou a 29 o número de casos confirmados de varíola dos macacos aqui no Ceará. E na capital, a Secretaria de Saúde já confirma a transmissão comunitária do vírus. Isso quer dizer que não é mais possível identificar a origem da contaminação entre os pacientes. Subiu para 29 o número de casos confirmados da monkeypox no Ceará. Em Fortaleza já são 25 registros em pelo menos 15 bairros. A capital apresenta transmissão local do vírus. Todas as confirmações até o momento são de pacientes do sexo masculino de 18 a 44 anos. Além dos 25 confirmados em Fortaleza, os outros 4 moram em Caucaia, Jericoacoara, Russas e Sobral. Tijoca, Caucaia, Russas e Sobral. Nós ainda não conseguimos dizer que é uma transmissão comunitária, mas no município de Fortaleza, a própria SMS já reconheceu se tratar de uma transmissão comunitária, ou seja, não necessariamente esses pacientes viajaram para adquirir a doença. Até esta sexta, o Ceará somava 358 casos notificados. 174 já foram descartados. Segundo a Secretaria da Saúde, a principal forma de transmissão tem sido a relação sexual. Ainda de acordo com a pasta, 10 ações de monitoramento e controle estão sendo adotadas. Dentre elas, um plano de contingência. A estrutura
do plano de contingência é que todos os equipamentos, seja vigilância, seja laboratório, seja atenção, seja educação, seja a comunicação, saibam o que tem que fazer diante de um caso suspeito e confirmado. Já está tramitando, inclusive, no Ministério da Saúde, a compra de vacina. O Estado do Ceará aguarda, né? A gente sabe que a vacina ela é tripartite, o Ministério adquire, o Estado gerencia e o município aplica, né? Faz a sua administração na população. Então, nós estamos aguardando, não temos prazo ainda, mas estamos aguardando com muita ansiedade a chegada dessa vacina. Evitar o contato próximo com pessoas contaminadas e não compartilhar objetos pessoais são algumas das formas de prevenir a contaminação. Resta-nos aqui envolver toda a sociedade cearense para que nós possamos controlar esta epidemia no nosso estado. Cada município tem a sua responsabilidade. Em uma epidemia, cada município vive a sua realidade, o processo de educação e saúde, o autocuidado são fundamentais para que a gente possa ter o sucesso esperado. E olha, amanhã é dia de multivacinação em Fortaleza, QR Code na tela. Todos os 116 postos de saúde estarão abertos das 8 da manhã às 4h30 da tarde, com 14 imunizantes disponíveis. Então, hoje mesmo, já dá aquela olhadinha no cartão do seu filho e verifica se há alguma dose em branco, em pendência. O objetivo de dias D, como esse deste sábado, é justamente atualizar o programa de vacinação das crianças e dos adolescentes até os 15 anos. Apontando a câmera do seu celular para cá, você vai encontrar no portal GC+, a lista completa dos imunizantes e as idades permitidas para cada uma delas, para cada um deles. Importante lembrar que levar um documento de identidade com foto é necessário, também o cartão de vacinação e o cartão do SUS. Agora o assunto é futebol. O fim de semana será de muitas expectativas para Ceará e Fortaleza. Se por um lado, o vovô segue sem treinador, por outro, o Leão tenta dar a volta por cima no Brasileirão. Assunto para o nosso camisa 8, Luiz Henrique Pontes. Tá contigo, brother. Fala pessoal, boa noite. Ainda bem que o futebol é dinâmico e, portanto, nada melhor do que um grande jogo para esquecer uma enorme decepção. Após a eliminação traumática na Copa do Brasil para o Fluminense, o Fortaleza tem a chance de dar a volta por cima em um jogaço pela Série A do Brasileirão. Neste domingo, a partir das 6 horas da noite, na Arena Castelão, o time tricolor encara o poderoso Corinthians. Mas será que tem favorito para essa partida? Bom, se olharmos os resultados do retorno, o Fortaleza vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas, enquanto que o seu adversário tem uma vitória, um empate e uma derrota. Pegando esse recorte do retorno, são 5 gols marcados pelo time tricolor e nenhum sofrido. Já o Timão tem 2 gols assinalados, mas também levou outros 2. Para completar aí o pacote teórico do favoritismo leonino, o gigante da Boa Vista vai estar repleto de torcedores do Fortaleza. Nada menos do que 36 mil pessoas já garantiram presença na partida de domingo. Portanto, eu não tenho dúvida que vai ser um jogão de bola. Dúvida de verdade eu tenho na partida entre Bragantino e Ceará, lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. A partida está agendada para este domingo, 6 horas da noite. E aí eu fico imaginando que Ceará veremos em campo. Pegando os resultados desde o início do retorno, o time alvinegro coleciona 2 derrotas e um empate. O adversário do vovô, o Massa Bruta Paulista, conseguiu uma vitória, mas tem 2 derrotas aí no seu currículo também. Mas jogando lá no estádio Nabi Abichedi, na minha opinião, o Bragantino tem até um certo favoritismo. Só para constar, para a gente não esquecer, o time alvinegro continua sem um técnico para chamar de seu. No jogo de domingo contra o Bragantino, Juca Antonello, que é auxiliar técnico permanente do Ceará, é quem vai comandar o time. Meus amigos, tenham todos uma boa noite e um excelente fim de semana. Ainda hoje no Jornal da Cidade, o Ministério Público escala comissão para investigar assassinato cometido por promotor aqui em Fortaleza. E mais, a condenação do homem que estuprou e matou uma idosa de 99 anos em Ipu no ano passado.
A partir de hoje, os usuários da linha sul do metrô de Fortaleza poderão entrar com bicicletas nos vagões. Té, você que está agora, estou vendo que está na estação aí do centro da cidade, fala mais para a gente sobre essa novidade, né? Importante, principalmente para quem se desloca aí, precisa às vezes complementar um caminho com a bicicleta, não é isso? É isso mesmo, viu, Alexandre? Principalmente em um local como é, por exemplo, a linha sul, onde você sabe que muita gente vem do interior do estado, né? Vem de Maracanaú, vem de Pacatuba. A gente não vai conseguir mostrar o metrô agora, porque ele acabou de passar. Você sabe que a hora é certinha. Mas a gente consegue mostrar, por exemplo, algumas das mudanças que aconteceram aqui na estação. Essa daqui é uma delas, ó. Está sinalizado no chão o local do embarque e do desembarque das bicicletas. Isso porque elas não podem entrar em qualquer porta. Além disso, existe aí também um limite de 4 bicicletas a cada trem, né? A cada um dos vagões, a cada unidade do trem do Metrofó que vem aqui para essa unidade. E tem um horário muito específico, de segunda a sexta-feira. As bicicletas só podem entrar de 9 até as 3 horas da tarde e depois, daqui a pouquinho, elas podem mais uma vez entrar aqui a partir de 8 horas da noite até as 23 horas. Portanto, essa é uma novidade que ainda deve pegar por aqui, pelo Metrofó. É com vocês. Obrigada, Téia. E chegou a hora de você conferir a agenda dos candidatos ao governo do estado. Durante uma caminhada pelo bairro Messejana, em Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, falou sobre o rompimento com o PT. Logo cedo, por volta das 7 da manhã, os apoiadores de Roberto Cláudio fizeram uma caminhada na rua Joaquim Felício com Padre Pedro de Alencar, na Messejana. Durante conversa com a nossa equipe, o pedetista falou sobre a escolha do bairro para o início da agenda desta sexta e aproveitou para ressaltar os trabalhos nos próximos dias de campanha. Vamos seguir nesse mesmo tom aí ao longo das próximas semanas, tentando apresentar as nossas biografias, as nossas histórias de realização e principalmente nossos projetos e ideias para o futuro do Ceará. Sobre o cenário de rompimento, o candidato destacou a postura que o partido e os aliados resolveram adotar e enfatizou que prioriza as discussões no campo das ideias e melhorias para o Estado. A gente não é candidato contra ninguém, a gente é candidato em favor do interesse do povo cearense. É candidato para criar um novo ciclo de oportunidade, de prosperidade, de gente nova e ideia nova. Daqui da Messejana, Roberto Cláudio seguiu para o interior. Hoje ele visita ainda várias cidades, como por exemplo Ipu, em seguida Monsenhor Tabosa, também Russas e finaliza a agenda em Banabuiú. O candidato Chico Malta, do PCB, esteve hoje na Praça do Ferreira em um evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. O candidato do PSTU, Zé Batista, começou a agenda ainda de madrugada, fazendo panfletagem na garagem de uma empresa de ônibus. Depois visitou trabalhadores da construção civil e participou de assembleia virtual de servidores. Capitão Wagner, do União Brasil, deu entrevista a emissoras de rádio, visitou o Mercado Central de Fortaleza, participou de carreata em São Gonçalo do Amarante e inauguração de um comitê. À noite, realiza carreata em Caucaia. Eumano Freitas, do PT, fez caminhada na comunidade das Quadras, na Aldeota. Participou de encontro com os defensores públicos do Estado, gravou o programa eleitoral e à noite faz carreata e inaugura o comitê da campanha em Caucaia. E a nossa comentarista de política, Carla Michele Quaresma, fala hoje sobre o impacto das notícias falsas nas eleições. Boa noite, Carla. Olá, boa noite a todos. As informações falsas fazem parte da história das eleições no Brasil. Era muito comum, por exemplo, em eleições, quando não havia a internet, que candidatos utilizassem panfletos apócrifos para divulgar informações injuriosas, caluniosas, criminosas contra os seus oponentes na tentativa de convencer o eleitor a votar em determinados projetos. Obviamente que com o uso da internet e a ampliação das mídias sociais, o alcance, também a velocidade com que essas informações circulam são muito maiores. Portanto, é imprescindível que a Justiça Eleitoral esteja mais uma vez muito atenta aos candidatos e aos eleitores que se utilizam dessas mídias sociais para promover desinformação e atrapalhar o processo democrático e a construção de eleições limpas e propositivas no país. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigada, Carla. E olha, a Justiça absolveu o homem que furtou 10 quilos de arroz de um mercadinho no Crato, ali na região do Cariri.
Na época, ele estava desempregado. As informações com Hugo de Leon. Olá, boa noite, Alexandre, Bianca, boa noite para todo mundo. Um homem de 42 anos de idade, pai de 7 filhos, que não teve a identidade revelada, foi absolvido pela Justiça do Ceará depois de ser preso por furtar um fardo com 10 quilos de alimento. Isso aconteceu em 2018, em um mercadinho no centro da cidade de Crato. O homem não tinha passagens pela polícia, estava desempregado e acabou cometendo esse crime. A Defensoria Pública do Estado, que fez a defesa do réu, alegou o princípio da insignificância penal, o que foi acatado pela Justiça. O defensor público, que fez a defesa do homem, explica que princípio é esse. O direito penal não deve ocupar-se de miudezas, de bagatelas, de questões de só menos importância. O bem jurídico, patrimônio, embora formalmente tenha sido violado, não há, nesta hipótese, conteúdo material de crime. Daí porque foi o assistido da Defensoria Pública absolvido sumariamente após a primeira manifestação da defesa técnica. Outra boa notícia, além da absolvição, é que o homem hoje está trabalhando como servente de pedreiro. Ganha R$ 50 por dia. É pouco, mas a renda mínima garante o básico, pelo menos o alimento, para a sua família. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Pensar que falta o básico, né, para tanta gente. E agora a gente traz a atualização de um crime que ocorreu em 2021 e chocou o Ceará. Uma idosa de 99 anos morreu após ser estuprada por um homem que invadiu a casa dela na cidade de Ipu. Ele foi a julgamento e foi condenado. Carlos Henrique Costa, quantos anos ele pegou? Olha, Alexandre, o juiz da Vara Única da Comarca de Ipu condenou o Antônio José de Souza Pereira a 14 anos e 3 meses. Como você falou, ele é acusado de estuprar e de matar a dona Francisca das Chagas Santiago, de 99 anos, no ano passado, em 2021, na própria casa dela. O que é que aconteceu? Ele invadiu a casa da dona Francisca, derrubou ela da rede, cometeu o ato libidinoso e, na sequência, fugiu. Ele foi flagrado fugindo da residência pelo filho da dona Francisca, que 3 meses depois completaria 100 anos. O que é que aconteceu? O laudo da morte dela foi por hemorragia gastrointestinal, supostamente causada pelo uso de remédios. Por que essa hemorragia foi causada pelo uso de remédios? Assim que ela sofreu esse ato, ela foi conduzida ao hospital, levada ao hospital para tratamento. Devido à idade e da fragilidade corporal dela, os medicamentos foram muito fortes e provocaram lesões que, obviamente, trouxeram a morte dela. Esse homem foi condenado a 14 anos, está preso e deve seguir em regime fechado, segundo a Justiça. Volto com vocês. Obrigada, Carlos. Na volta do intervalo, o terceiro suspeito de envolvimento em latrocínio de empresário na Sabiaguaba é preso em Fortaleza. E a onda de insegurança num dos bairros mais tradicionais da capital, Benfica.
O assassinato de um idoso na tarde de ontem está sendo investigado não pela Polícia Civil, e sim por uma comissão do Ministério Público. Isso porque o acusado de cometer o crime é um promotor de justiça. Na casa onde morava o aposentado Durval César Leite de Carvalho, de 72 anos, o clima era de tristeza entre amigos e familiares. O aposentado foi morto a tiros dentro de casa, na presença da família. O suspeito do crime é o promotor Antônio Ricardo Brígido Memória, que foi capturado após os disparos. Imagens das câmeras de segurança mostram a correria depois que o homicídio aconteceu. Os filhos da vítima afirmam que não sabem a motivação do crime. Eles contaram como tudo aconteceu e cobraram justiça pela morte do pai. O pai recebeu uma ligação dizendo que tinha um amigo dele aqui fora que queria falar com ele, um tal de Ricardo. Aí eu peguei, abri o portão, ele entrou, aí eu só escutei, eu estava no corredor, só escutei a parte que ele falou assim: "Oi, Durval, tá lembrado de mim? Eu sou Ricardo." Aí o papai: não estou lembrado. Quando passou em torno de uns 3 a 4 minutos, eu ouvi 4 disparos de arma de fogo. Quando eu saí no corredor, eu vi meu pai no chão e o rapaz com a arma na mão apontando para mim e para minha mãe. A gente entrou para dentro de casa, aí eu esperei um pedaço, uns 15 segundos, quando eu saí ele já estava na calçada. Aí saiu eu, minha mãe, a gente ficou na calçada e meu irmão que estava aqui do lado. Ficou nós 3 na calçada, aí ele virou para trás e efetuou 2 disparos na nossa direção. Graças a Deus não pegou. Aí nisso eu peguei a chave do carro e fui em direção ao carro dele, que estava um Compass parado na frente, o carro com as placas cobertas e acho que já estava ligado o carro. Aí no que ele ia saindo, aí eu acabei pegando meu carro e colidi no carro dele. Aí ele ficou um tempo parado, depois saiu e se evadiu. Eu retornei para dentro de casa, peguei a chave do outro carro e fui em direção a ele, novamente. Quando na hora que eu estou saindo, já vem passando uma viatura, a gente fez a perseguição e conseguimos pegar ele na Desembargador Gonzaga. Através de nota, o Ministério Público do Ceará informou que o caso de homicídio envolvendo o promotor de justiça Ricardo Memória será apurado por uma comissão responsável pelo procedimento investigatório criminal. O procedimento é parecido com um inquérito policial, só que é conduzido por membros do Ministério Público. A investigação deve durar até 10 dias. De acordo com o advogado Leandro Vasques, nada impede que o caso seja também apurado pela Polícia Civil. Não enxergo nenhum óbice, nenhum impedimento para que o inquérito policial seja conduzido normalmente pela Polícia Judiciária e depois remetida ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça. O advogado disse ainda que em casos da vítima ser idosa, pode ser um agravante na sentença do autor do crime. Quando a vítima, quem foi abatido, quem foi agredido, quem sofreu o crime, possui acima de 60 anos, a pena pode sofrer um agravamento. Em caso de condenação, a pena será agravada com base na pena base. Nossa palavra é justiça e que esclareça o que foi que aconteceu, que ele pague por isso. Foi preso hoje o terceiro suspeito de envolvimento no latrocínio de um empresário do ramo de eventos na semana passada, na Sabiaguaba, em Fortaleza. Carlos Henrique, a polícia já suspeitava dessa terceira pessoa, fora os irmãos que foram detidos no dia do crime, né? Qual teria sido a participação, então, desse homem? Conta pra gente. Olha, Bianca, as investigações ainda estão em curso, né? Como você falou, a polícia de fato já suspeitava dessa terceira pessoa, de acordo com os depoimentos que foram traçados, né? Que foram colhidos pela Polícia Civil a partir do momento que esse crime aconteceu. Primeiro é importante a gente falar que José Lucas Martins da Silva, de 23 anos, e o Levi Martins da Silva, de 19, foram presos instantes depois da morte do empresário Anderson Luiz Kowalski, de 46 anos, no bairro Sabiaguaba, aqui em Fortaleza. O depoimento dos irmãos trouxe dizendo que o José Lucas Martins tinha planejado já a morte do empresário por uma dívida que ele tinha com ele, e aí, claro, tinha chamado o irmão Levi
para cometer esse ato, esse crime. E aí o roubo do carro, da TV, de todos os equipamentos que estavam dentro do veículo se deu por conta das circunstâncias. Essa terceira pessoa, que não teve o nome divulgado, a polícia ainda resguarda essas informações para não atrapalhar de fato as investigações. Mas o certo é que a polícia ainda continua no caso para saber realmente a motivação, se foi isso que esses dois irmãos falaram. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Carlos, mais uma vez. E o bairro Benfica sofre com a falta de segurança. Os moradores afirmam que o policiamento se concentra ali nas ruas mais frequentadas da comunidade desse bairro, né? Mas não passa pela área residencial, que é muito importante também. Nos últimos dias, a violência disparou. Além de furtar objetos de valor, em alguns casos, os bandidos usam da violência. Um dos assaltos aconteceu no dia 14 de agosto. Imagens do monitoramento mostram o momento em que o agressor persegue a vítima com uma faca. Não vamos mostrar os golpes, mas é possível ouvir os pedidos de socorro. O homem foi levado ao IJF para cuidar de ferimentos na mão. Antes do socorro, confirmou a violência. Aqui, ó. Ele é a facada aqui. Escutei com ele, graças a Deus, tô bem, viu? De acordo com os moradores, o policiamento acaba se concentrando na área do entorno das universidades. Esse daqui, que é um ponto de comércio do bairro Benfica, também tem postos da polícia. No entanto, aqui o movimento fica bem mais intenso a partir de 5 horas da tarde, por conta dos bares e restaurantes. Num horário como esse, por volta de 2 horas, início da tarde, os únicos frequentadores da Praça da Gentilândia não estão muito preocupados com a segurança. No dia 28 de julho, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio. Eles seriam um suposto assaltante e um policial que reagiu à ação. Em outra ação, a moradora foi roubada na porta de casa. O garupeiro desce da moto, procura o celular no corpo da vítima e leva a bolsa. Atordoada, ela entra depois do roubo. Parentes da vítima afirmam que a segurança não abrange todo o bairro Benfica. A insegurança aqui no Benfica tá demais, principalmente para quem mora próximo a Eduardo Girão, as ruas que dão acesso a Eduardo Girão. Porque não tem policiamento. Eles sabem que eles podem roubar de manhã e quando for ao meio-dia voltar e roubar de novo. E à noite vir e roubar novamente. Eles não têm medo da polícia, porque o policiamento aqui no Benfica só existe na Praça da Gentilândia, na Praça do Skate e aonde fica os bares e restaurantes. E está cada vez mais perto a chegada da tecnologia 5G em Fortaleza. Para isso, 5.000 antenas parabólicas analógicas precisam ser trocadas pelas digitais. 2.000 delas serão substituídas gratuitamente para famílias de baixa renda. Está cada dia mais perto do 5G chegar a Fortaleza. A 5ª geração de internet móvel promete uma verdadeira revolução na conexão com velocidade ultra rápida. Mas para que isso aconteça com eficiência, é preciso tirar de circulação as antigas antenas parabólicas, que atrapalham o sinal 5G. A tecnologia 5G ela chega ocupando essa faixa de 3,5 GHz. É meio técnico, mas na prática são várias avenidas. Nós estamos recomendando que seja feita a troca dos equipamentos, dessa banda C, que é a parabólica tradicional, daquela antena bem grandona, que fica no alto dos telhados e leva a TV para a casa das pessoas, que ela possa ser trocada pela nova parabólica digital, porque essa nova parabólica digital vai funcionar numa outra avenida que não sofre nenhum tipo de interferência de nenhuma outra tecnologia. Aqui na capital existem aproximadamente 5.000 antenas parabólicas do modelo antigo. 2.000 delas serão trocadas de forma gratuita para famílias de menor renda, inscritas em programas sociais do governo federal. A troca será feita pela Siga Antenado, uma entidade criada pela determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica. As antigas antenas parabólicas serão trocadas por essa daqui, que é a parabólica digital. Quem tiver direito a receber o equipamento de forma gratuita, que são aquelas famílias de baixa renda que fazem parte do CAD único, já pode agendar a troca do equipamento
e aguardar os técnicos. O kit é composto da antena, o receptor, os cabos. Ele vai ser instalado por um dos nossos técnicos, né, porque é uma instalação bem específica. E a pessoa precisa entrar em contato conosco, né? A gente tem condição de identificar quem é beneficiário para que a gente possa destinar o equipamento para essa família, mas é importante que eles liguem para a gente. Nós temos os canais de atendimento, um é 0800, que é um número bem fácil de memorizar, que é o 0800 729 2404, ou o site sigaantenado.com.br. Após a ativação do 5G em Fortaleza, a população terá um prazo de 90 dias para efetuar a troca da antena. À medida que o 5G for avançando para outros municípios, a instalação gratuita dos kits acompanhará. A evolução do trabalho, ela passa por etapas, né? Começa pelas capitais, depois vai para as cidades com mais de 500 mil habitantes, depois 200 mil e assim adiante. Então é um projeto de alguns anos para frente e a cada etapa a população vai sendo abordada para que seja feita a substituição das antenas e a gente possa cobrir o Brasil inteiro, né, nesses próximos anos. O Jornal da Cidade termina aqui. Amanhã, ao meio-dia, tem Balanço Geral, edição especial. Para você, uma excelente noite, bom fim de semana e até segunda. Sexta-feira, bom fim de para você, viu? A gente se encontra aqui na segunda. Tchau, tchau.